Só para recordar, aula passada, então, a gente apresentou aqui o 24.2, que era energia potencial elétrica. Então, a gente começa se atentando que a variação da energia potencial é igual a menos a variação do trabalho, tá certo? É menos o trabalho. Então, se a configuração do sistema mudava de um estado inicial I para um estado final F, a força eletrostática, tá certo? Ou seja, a força do campo, ela exerce aí um trabalho W sobre as partículas. A variação da energia potencial era igual a menos esse trabalho, tá certo? Esse trabalho aqui é o trabalho exercido pelo campo eletromagnético, ou no caso pela força, né? É bastante importante a gente ter uma ideia de quando o trabalho é realizado pelo campo e quando é alguém que está realizando o trabalho, tá certo? Então, um é contra o campo, né, e o outro é o do campo. Então, a variação de energia potencial é igual a menos trabalho. Nesse trabalho, ele é exercido pela força eletromagnética. Com essa ideia, do 24.3, a gente introduz, então, o potencial elétrico. Então, aqui estou rapidamente, né, porque a gente já falou isso na aula passada. Então, se nós nos atentarmos que o trabalho é força, produto escalar com deslocamento, e que a nossa força eletromagnética, no caso é a força elétrica, né, não eletromagnética, ela é Q vezes Z, é fácil de deduzir que a variação da energia potencial elétrica nada mais é do que menos Q E escalar D. Certo? Então isso aqui é a nossa energia potencial elétrica em termos agora do campo elétrico. Ok? O que a gente definiu por conveniência é a energia potencial por unidade de carga, tá certo? Então, a energia potencial por unidade de carga, ou no caso aqui, se a gente quiser já adiantar, a variação da energia potencial por unidade de carga, é o que a gente define, então, como variação do potencial elétrico, tá certo? Isso aqui é a diferença de potencial elétrico. Então, essa é a grandeza que enfoca. Você vê que ela tem uma ligação íntima com a energia potencial, mas ela não é energia potencial propriamente dita, tá certo? O potencial elétrico não pode ser confundido com a energia potencial, ok? A unidade dessa diferença de potencial é o volt, tá certo? A unidade é o volt, que é nada mais do que joule, né? Que é energia por coulomb. Então, é o joule por coulomb. Então, essa é a definição. Então, a quantidade de energia que o campo eletromagnético exerce sobre uma configuração de cargas por unidade de carga nada mais é do que o potencial elétrico. Isso aí define o potencial elétrico. Ok? É importante a gente ter em mente aqui da diferença de trabalho exercido pelo campo
e o trabalho aplicado numa certa configuração de cargas, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um certo campo, aqui também as linhas de campo aqui, eu tenho aqui uma carga Q, que eu vou chamar aqui de positiva aqui, mais Q. Esse campo, ele exerce um trabalho sobre essa carga e leva ela, por exemplo, de uma condição inicial até uma condição, aqui está a minha carga mais Q, a minha condição inicial até minha condição final, certo? Esse é o trabalho realizado pelo campo. Agora eu posso pensar o seguinte, não, eu estou com minha carga aqui nessa posição e eu quero pegar e carregar ela lá, pegar ela pela mão aqui, trazer ela para cá até essa posição aqui, certo? Essa energia aqui é a energia aplicada, certo? Então eu aplico uma energia para deslocar a minha carga aqui contra o campo. Se a velocidade da carga aqui for igual à velocidade da carga aqui, geralmente a gente põe velocidade iniciais 0, tá certo? Então a gente tem que o trabalho do campo para levar essa carga de I até F é igual a menos o trabalho aplicado, tá certo? Isso porque a variação da energia cinética é o trabalho do campo mais o trabalho aplicado. Então, é importante diferenciar o trabalho do campo e o trabalho aplicado, certo? Esse trabalho aqui, ó, é o trabalho exercido pela força magnética, certo? Então, esse aqui é exercido pela força eletromagnética, certo? Ou seja, é o trabalho aqui do campo, ok? Então, a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho exercido pela força eletromagnética, que é menos o trabalho aplicado, caso eu queira fazer o caminho inverso aqui. Ok? Então, isso aí é importante ter em mente. Foi basicamente isso aí que a gente falou na aula passada. A gente introduziu o conceito, falou aí, enfatizou um pouco da diferença do trabalho realizado pelo campo, trabalho aplicado, e hoje aqui a gente dá continuidade, então, ao capítulo 24. Então a gente começa aqui o 24.4, que são as superfícies equipotenciais. Bom, o que são superfícies equipotenciais? Pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico formam o que a gente chama de superfície equipotencial, certo? Então, se você tiver uma região aqui que tem um certo potencial V, você vai para um outro ponto aqui que tem o mesmo potencial V, esse cara aqui, essa posição I, é uma equipotencial dessa posição F aqui, tá certo? Se você tiver uma superfície aqui, ó, onde durante todo esse trajeto aqui o potencial é o mesmo, então essa superfície aqui é o que é denominada superfícies equipotenciais, ok? Bom, o que tem de importante nessas superfícies? Nesta superfície, o campo elétrico não realiza trabalho, não se esta se deslocar. Certo? Porque o trabalho, basicamente, ó,
está relacionado aqui com a variação da energia potencial vezes a carga, tá certo? Menos o trabalho é a variação da energia potencial vezes a carga. Se se o potencial não varia, ele não realiza trabalho, tá certo? Mesmo que a trajetória não esteja inteiramente sobre a superfície, se o potencial, se o VI for igual a VF, então o campo não realizará trabalho. É o análogo da energia potencial gravitacional, tá certo? Você está aqui na montanha aqui, ó. Você está nessa altura aqui. Você pode passear aqui, dar uma volta e depois você volta aqui na mesma altura, tá certo? Qual que é o trabalho que você gasta para sair daqui e vir até aqui, se essa altura é a mesma? O trabalho é zero, tá certo? O trabalho que você gastou, depois você recupera, gasta, recupera, e no final das contas, como a altura é a mesma, você está no mesmo potencial gravitacional, você não realiza trabalho nenhum. Aqui é a mesma ideia, certo? Você sai, você pode passear em outras posições onde o potencial varia, mas se na configuração final o potencial for o mesmo que o inicial, você então o campo então não realiza trabalho sobre essa partícula, tá certo? Então, ó, por exemplo aqui, ó, vamos ver alguns exemplos. Tem aqui, ó, várias superfícies aqui, potenciais aqui, ó. Essa aqui está aqui com 100 volts. Aí tem uma outra aqui, ó, com 80 volts. Tem outra aqui, 60 volts. Então, isso aqui são superfícies equipotenciais, tá certo? E tem uma aqui de 40 volts, tá certo? Então, se eu sair daqui de 1 caminhar para cá, ó, qual que é o trabalho gasto? Zero, certo? Não gasta trabalho nenhum, ok? Mesma coisa se eu sair daqui, ó, dar uma volta aqui por fora aqui, ó, e depois voltar para cá, tá certo? O trabalho aqui realizado é zero, ok? Já se por acaso eu sair dessa posição aqui, dar uma volta para cá e parar aqui, aí o campo realiza trabalho, tá certo? Isso vai depender do sinal da carga. A variação da energia potencial, então o ΔV, vamos dizer que aqui é minha condição inicial, aqui minha condição final. O ΔV vai ser o V final menos o V inicial. Isso aqui dá, então, menos 20 volts, tá certo? O trabalho do campo, ó, nada mais é do que menos o trabalho do campo é igual a menos a variação da energia potencial, que por sua vez é igual a menos Q vezes a variação do potencial elétrico, tá certo? Então, se essa carga for positiva, o trabalho realizado pelo campo é um trabalho negativo, tá certo? Se essa carga for positiva. Caso contrário, se ela fosse uma carga negativa, o trabalho realizado pelo campo seria um trabalho positivo. Isso porque o ΔV é igual a menos 20 volts. Tá claro? Sim ou não? Então, tudo vem das nossas definições. Como é que nós definimos o potencial? A diferença de potencial elétrico é igual a diferença de energia potencial por unidade de carga, certo? Ok? Alguma pergunta?
Bom, como é que seria então as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga pontual? Imagina que eu tenho uma carga pontual, vou pôr uma carga pontual positiva aqui, e eu tenho aqui as minhas linhas de campo, tá certo? São radiais. Ok? Então todas as linhas aqui estão aqui, linhas radiais. Tem mais linhas aqui. Vamos tentar deduzir como é que seriam as superfícies equipotenciais aqui. Então aqui todas as minhas linhas de campo. Bom, o que a gente tem? A gente tem que o trabalho, ou mais fácil, a variação da energia potencial é igual a menos Q E escalar D. Menos Q E escalar com D. Tá certo? E eu tenho que ΔV nada mais é do que ΔU sobre Q, que por sua vez, então, é menos E escalar D. Ok? Muito bem. Se é uma superfície potencial, quanto vale ΔV? Quanto vale a variação do potencial se eu estou caminhando em cima de uma superfície equipotencial? Zero. Então, isso aqui vale zero se caminho sobre equipotenciais. Ok? Quando é que isso aqui dá zero? Quando é que isso aqui dá zero? Olha, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um produto escalar. Quando é que o produto escalar entre dois vetores dá zero? Quando o quê? Alguém falou aí. Quando eles forem perpendiculares, certo? Então, se eu sair daqui, vamos pegar outra cor aqui. Vamos dizer que eu estou nesse ponto aqui, Para onde que eu tenho que caminhar se eu me atentar que todos os campos elétricos são radiais aqui? Como é que tem que ser minha trajetória aqui para eu andar numa superfície equipotencial? Como é que vocês acham? Qual é a trajetória que eu vou estar sempre tendo o campo elétrico perpendicular a meu deslocamento? Exatamente, uma circunferência, certo? Se eu, aqui, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90... Todas as linhas de campo aqui, Posso ter outro campo aqui, Ainda assim, o meu deslocamento é sempre perpendicular, certo? Então, as superfícies equipotenciais, elas necessariamente são perpendiculares às linhas de campo. Então, aqui, as superfícies equipotenciais são perpendiculares à linha de campo. Tá certo? É a única maneira do eu escalar D ser zero e a única maneira, então, do ΔV ser zero. Então, no caso de uma carga pontual, essa simetria esférica dá, então, uma família de esferas concêntricas, tá certo? Eu tenho uma outra aqui, equipotencial aqui, Tá aqui, Ou seja, se eu sair daqui, caminhar
e vir até aqui, ó, o trabalho que eu realizo para fazer isso, ou o trabalho realizado pelo campo magnético, é zero, tá certo? Agora, se eu sair daqui e me deslocar para cá, aí não. Aí eu gasto uma certa quantidade de trabalho. Então, no caso de uma carga pontual, as minhas equipotenciais, então, são esferas concêntricas aí à carga. Tá claro? Dá para perceber isso aí? Muito bem. Note que se o E não fosse perpendicular, ele ia possuir uma componente paralela, né, aqui ao D, ao deslocamento, de forma que ela realizaria trabalho quando a partícula se deslocasse. Ok? Não tem como, né? Se não for perpendicular, vai ter ali uma componente que vai contribuir para o trabalho. Por isso que, necessariamente, as superfícies equipotenciais são perpendiculares à linha de campo. Num caso, então, ó, no caso de um plano infinito, imagina que eu tenho agora aqui, ó, um plano infinito, carregado positivamente, por exemplo. Como são as linhas de campo? Vocês lembram? Lembra que a gente calculou ou não? Pode falar. Perpendicular à superfície, tá certo? A gente viu lá nas aulas passadas que as linhas de campo são assim, ó. Se eu tenho um plano infinito, é um campo constante, que vale sigma sobre 2 epsilon zero, onde sigma é a distribuição superficial de carga, e eles são todos perpendiculares à superfície. Onde é que você acha que estão as equipotenciais aqui? Como são as superfícies equipotenciais? São, então, paralelos ao plano, tá certo? Então, são aqui, ó. Você tem aqui, ó, equipotenciais aqui, ó. Então, aqui as minhas equipotenciais. Note que sempre são perpendiculares ao campo. Ok? Aí a gente pode ter situações mais complicadas, mas também não é tão difícil de deduzir. Então, no caso que você tem aqui um dipolo aqui, que a gente não tratou, mas você tem uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de campo aqui, ó. Ops. São linhas assim, ó. Sai do positivo, chega no negativo. Eu estou usando uma mesa digitalizadora, então é meio difícil desenhar aqui ainda, mas eu estou um pouco cruzar. Terrível, né? E que você tem outros aqui, ó. Aí como é que ficariam as linhas de campo? Seriam sempre perpendiculares. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ter uma linha aqui, perpendicular, aqui, perpendicular, 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 perpendicular. Então, são mais ou menos assim as linhas de campo aqui, ó. Elas ficam próximas aqui e aqui um pouco mais afastado. Sempre, cada intersecção com as linhas de campo, elas têm que ser
perpendiculares. E assim por diante. Tá certo? Então, para toda intersecção aqui, ó, não tá, mas deveria ser. Tudo 90 graus. Tá certo? Então, se você tiver linhas de campo, em teoria, você consegue desenhar as equipotenciais. Olha a outra aqui, ó. Tudo 90 graus. Beleza? E aqui no meio, aqui, ó. Aqui no meio fica uma linha assim, ó. Né? Meio tosca aqui, ó. Uma linha assim, todas. Ops. 90 graus aqui também. Tá claro? É assim que vai desenhar. Quer dizer, não tão ruim assim, mas a ideia é essa aí, tá certo? Sempre linhas equipotenciais são então perpendiculares às linhas de campo. Beleza? Perguntas? Sossegado? Muito bem. Então, dando continuidade, agora vem a grande questão, né? Como é que a gente faz para calcular então o potencial a partir do campo elétrico? Então, o 24.5, nós temos aqui cálculo do potencial a partir do campo. Bom, para a gente calcular a diferença de potencial entre dois pontos e F, o que a gente vai fazer então é calcular o trabalho realizado pelo campo sobre uma carga de prova, tá certo? Então eu tenho aqui o meu campo aqui, ó. Tá aqui o meu campo, e eu quero então levar minha carga da minha condição inicial I até uma certa posição F. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma carga de prova aqui, ó, por exemplo, nessa posição aqui, estou deslocando ela aqui, ó. Tá aqui a minha carga de prova, uma carga positiva. Eu tenho o meu deslocamento aqui, né, ó, nessa posição. Tenho o meu campo elétrico aqui. E eu vou calculando. Esse aqui é o meu DS, um deslocamento infinitesimal. Aqui eu tenho um Q E, que é a força sobre a minha partícula. E o trabalho nada mais é do que F escalar ds. Tá certo? Com o meu F igual a Q vezes E. Onde o meu Q aqui eu vou chamar de Q0, que é a minha carga de prova, tá certo? Q0 aqui. Então o trabalho basicamente é a integral de I até F de Q0 E escalar ds. Esse aqui é o trabalho realizado pelo campo, ok? Mais o ΔV é igual ao ΔU dividido por Q, que por sua vez é igual a menos o trabalho dividido por Q, no nosso caso aqui o Q0, o que implica então, substituindo aqui, ó, eu tiro que ΔV é igual a menos a integral de I até F de E escalar ds. Então, essa é a relação entre potencial
e campo elétrico. Se a gente escolher para VI igual a zero, geralmente a gente faz isso, a gente põe o potencial inicial igual a zero, a equação acima, então, me dá que o V é igual a menos a integral de I até F de E escalar ds. Geralmente, a gente põe VI igual a zero se o I é o infinito, certo? Então a gente põe o potencial, geralmente, tá? Potencial zero lá no infinito. Então, para trazer uma carga do infinito até uma certa posição x, eu gasto ali o potencial na posição x, tá certo? A energia gasta por unidade de carga é exatamente igual ao potencial na posição x, porque o potencial lá no infinito, geralmente eu denomino zero. Bom, talvez isso não esteja claro, então por isso eu vou fazer pelo menos um exemplo aqui, para a gente entender como é que se faz essa conta aí. Então vamos lá. Então, tá aqui, ó. Essa figura abaixo aqui, ela mostra dois pontos e você tem aqui, ó, dois pontos, o inicial e o final, ok? Na presença de um campo elétrico uniforme E. Então, você tem um campo elétrico E aqui, ó, tá aqui de cima para baixo, e é um campo elétrico uniforme. Os pontos estão sobre a mesma linha de campo, então eles estão aqui na mesma linha, ou seja, eles estão paralelos, o deslocamento é paralelo à linha de campo, que é uma linha de campo que não aparece aqui na figura. E eles são separados por uma distância d. Ok? Determine a diferença de potencial VF menos VI, deslocando uma carga de prova positiva Q0, então uma carga positiva Q0, do ponto I ao ponto F ao longo da trajetória indicada. Por enquanto a gente vai começar por essa trajetória aqui. Então, ó, a resposta está aqui, ó. Basicamente isso aqui. Então, V é igual a menos a integral da posição ΔV, no caso, inicial até a final de E escalar ds. Bom, aqui tem um produto escalar, tá certo? Você tem que pegar e calcular para cada intervalo. Ó, primeiro eu estou aqui, depois eu vim deslocando para cá, vim deslocando para cá, vim deslocando, deslocando, até chegar aqui. Durante toda essa trajetória aqui, ó, toda essa trajetória, o E ele é paralelo ao ds. Tá certo? Concorda ou não? O E, ó, o E tá aqui, são essas linhas aqui, ó. O meu ds, ó, eu estou seguindo para cá. Então, nessa figura aqui, ó, o produto escalar de EDS nada mais é do que o módulo de E módulo de ds. Ok? Então, ΔV igual a menos a integral de I até F de E
módulo escalar ds. Módulo. Escalar não, agora eu vou escalar. Agora o E, como o cara fala aqui, é um E uniforme. Então, durante todo o trajeto ele é constante. Então, isso aqui é um cara constante. Para todo intervalo de tempo ele não varia. Então, o meu ΔV nada mais é do que menos E, módulo, integral de I até F ds. Essa integral de linha, basicamente, o que ela te retorna, isso aqui é chamado de integral de linha, tá? O que ela retorna é o comprimento dessa linha aqui, ó. É isso que ela vai te dar. A integral de I até F do ds vai te dar esse comprimento. Quanto vale esse comprimento aqui? D, certo? Então, ΔV é igual a menos ED. Essa é a variação do potencial. Tá certo? Então, ó, aqui tem uma informação importante, ó. O ΔV é negativo, tá certo? Se ele é negativo, o potencial aqui é o meu potencial VF. Aqui é o meu potencial VI. Tá claro? Se ele é negativo, quem que é maior, VF ou VI? VI, né? Porque ΔV é igual a VF menos VI. Logo, o VI é maior que o meu VF. Tá certo? Então, ó, se eu caminho com uma carga positiva, uma carga de prova positiva, que na realidade é sempre positiva, então nem preciso falar isso aí. Se eu caminho no sentido do campo elétrico, tá certo? No sentido do campo elétrico, o que acontece com o potencial? Ele diminui ou aumenta? Ele diminui, tá certo? Então, essa é uma informação importante. Se eu caminhar no sentido do campo elétrico, o meu potencial ele vai diminuindo. Tá claro? Beleza? Sim ou não? Então, ó, ao longo do campo elétrico, o potencial diminui. Ok? Muito bem. Aí ele vem e pede para a gente fazer o item 2. O item 2 eu vou colocar mais uma página aqui. Page, new page after. Aí o que ele fala? Determine a diferença de potencial deslocando a carga de prova positiva de I até F ao longo da trajetória, dessa trajetória aqui, ó, I, C, F. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ó. Quanto varia o potencial daqui até aqui? Zero, tá certo? Varia zero porque ó, ele está andando sobre uma equipotencial, ó. Tá certo? Como você pode ver, o E escalar ds, ó, o ds está para cá, o E está aqui, o E escalar ds também vale zero, tá certo? Então, daqui até aqui não contribui para diferença de potencial nenhuma. Então a gente só precisa calcular daqui até aqui. Beleza? Muito bem.
Quanto vale, então, agora eu vou fazer ΔV é igual a integral menos de E escalar ds. Isso aqui é igual a menos a integral de E módulo ds módulo vezes o cosseno do ângulo entre os dois, tá certo? Então vale aqui cosseno de 45 graus. Tá certo? Produto escalar, não é isso? Módulo de E, módulo de ds, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá certo? O meu ds está aqui, ó. O meu E está aqui. Então o ângulo entre eles também vale 45 graus. Beleza? Ó, o ds aqui e o meu E aqui, ó. Se aqui é 45, aqui também é 45. Maravilha? Muito bem. Agora o E é constante. Vamos para a página seguinte aqui. Então fica menos E cosseno de 45 integral aqui de ds. Do ponto C, né, até o meu ponto F. Isso aqui dá o tamanho do meu deslocamento, que vale quanto esse deslocamento aqui, ó? Então vamos ver quanto ele vale, ó. Aqui vale D, não vale D aqui? Sim? Aqui vale o deslocamento que eu quero calcular, que eu vou chamar de ds, por exemplo, tá certo? E aqui vale D. Beleza? Seno de 45 quanto é? Seno desse ângulo aqui, ó. Vale quanto? Hã? Desculpa, não escutei. Isso, mas aqui em termos de D e ds. Hã? D sobre ds. Tá certo? Aqui eu chamei ds, não foi um bom nome, porque aqui o deslocamento é ds. Eu vou chamar de... Ah, tudo bem, já foi. Mas o ds não tem esse aqui, não tem nada a ver com esse, certo? Quando você fizer esse integral aqui, ó, quanto vale esse tamanho aqui, desse deslocamento aqui? Vale o meu D, isso aqui é um D índice S, tá? É um índice ali. Ok? Que é esse índice aqui. Essa integral aqui, ó, tô saindo daqui e vindo até aqui. Dá exatamente esse tamanho aqui, ok? Então, o ΔV, ele vale menos E cosseno de 45 vezes o meu, então, ds5. Que, por sua vez, vale quanto? Menos E cosseno de 45 vezes, agora o ds vale D sobre seno de 45. Sim ou não? Quanto vale isso aqui? Cosseno de 45 dividido por seno de 45, quanto dá? Hã? 1. Então esse potencial dá menos ED. Como deveria ser, ó. Tá certo? Se eu sair daqui para cá e calcular a diferença potencial, se eu fizer qualquer outra trajetória, a diferença potencial tem que ser a mesma. Tá certo? Não vai variar pela trajetória. É isso que tem. Se você quisesse pegar outra aqui, você poderia pegar, ó, desloca até aqui, depois você anda para cá, ó, e faz a conta. Ou então você desce na diagonal aqui, ó, e depois vem para cá. Não vai nunca mudar.
certo? Nunca vai mudar. Beleza? Então, a diferença potencial, ela não depende da trajetória, ok? É assim que a gente vai fazer para calcular o potencial em termos do campo elétrico. Mais um exemplo aqui. Esse é o teste do livro. Então, ó, a figura mostra uma família de superfícies paralelas equipotenciais. Então, tá aqui, ó, 90 volts, 80 volts, 70 volts, 60, 50 e 40. E 5 trajetórias ao longo das quais um elétron pode ser deslocado de uma superfície para outra. Ok? Então, ó, A. Qual é a orientação do campo elétrico associado às superfícies? O campo elétrico aponta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? O que vocês acham? O que eu falei agora há pouco lá? Vamos voltar lá? Ao longo do campo elétrico, o potencial diminui. Tá certo? Muito bem. Para onde aponta o campo elétrico, então, aqui? Necessariamente ele aponta para cá. Beleza? Portanto, vocês terem visto, está aí as diferentes potenciais, ele aponta então da esquerda para a direita. Então, o item A está respondido. Qual o trabalho realizado para deslocar o elétron em cada uma delas aqui, ó? O trabalho. Qual o trabalho para deslocar os elétrons? Então, ó, o trabalho realizado pelo campo, ó, vamos voltar aqui, ó. Cadê o meu trabalho? Está aqui, ó. O trabalho é basicamente menos ΔV vezes a carga. Tá certo? Isso é o meu trabalho, realizado pelo campo. Então, o trabalho é igual a menos ΔV dividido... Dividido não, né? É vezes... menos o trabalho vezes a diferença potencial, certo? Vezes a carga. Tá certo? Beleza? Sim ou não? Muito bem. Isso aqui nada mais é do que menos V final menos V inicial vezes a carga. Então, para sair daqui, ó, de 80 volts e chegar aqui em 70 volts, eu vou ter menos 70 menos 80 vezes a carga. Que carga que é essa aqui? Positiva ou negativa? Hã? É um elétron, não é um elétron? É o elétron, ó. Aqui, ó. Um elétron. Então, esse trabalho aqui é positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Ó? Porque a minha carga do elétron aqui cancela esse sinal aqui e aqui dá um menos 10. Tá certo? Então, para sair daqui e chegar até aqui, é um trabalho negativo. Então, ó, se eu já sei que daqui para cá é negativo, daqui para cá é o quê? Hã? Por quê? Mesma coisa. Sai daqui e chega no mesmo lugar, tem que ser negativo. E daqui, ó, daqui para cá, positivo ou negativo?
Negativo também, certo? É mais negativo ainda, mas ainda continua sendo negativo. E agora? Agora sai daqui e chega aqui. Positivo. Daqui até aqui. Negativo. Esse aqui, esse aqui e esse aqui, você gasta o mesmo trabalho, tá certo? Esse aqui, ó, você deslocou 10 volts, esse aqui você deslocou 10 volts, e esse aqui você deslocou 10 volts. O que importa é só inicial e final. Então, você tem menos 10 elétron-volts aí de carga, de energia gasta. Daqui para cá, você gastou menos 20 elétron-volts. E daqui, na verdade, 20 elétron-volts. E daqui para cá, ó, é positivo, né? Então é mais 10 aqui elétron-volts. Beleza? Alguma pergunta? Sossegado? Pode continuar ou não? Então, já que ninguém pergunta nada, então vamos adiante. Bom, dando continuidade, né, a gente vai então começar a analisar o potencial produzido primeiramente, né, pela nossa situação mais fundamental de todas. Então, o 24.6 tem o potencial produzido por uma carga pontual. Então, ó, primeiramente, tomando o potencial zero no infinito, uau! O que a gente vai fazer é calcular o potencial dessa carga pontual. Então, eu tenho uma carga pontual aqui positiva. Então, aqui as linhas de campo que ela produz. Ok? E eu quero pegar, então, levar uma carga do certo ponto P. Vamos fazer assim, não precisa ser exatamente, isso poderia ser o inverso, mas eu vou pegar uma carga aqui no ponto P e vou levar ela aqui, ó, ao longo dessa minha trajetória aqui, até o infinito, tá certo? Seguindo aqui o meu deslocamento aqui, ds. Então, uma carga aqui no ponto P, eu vou deslocar ela até o infinito. Bom, como o E é paralelo ao ds, temos que VF menos VI é igual a menos a integral de E escalar ds, vamos deixar aqui, depois eu já vou substituir. Isso aqui no fundo é menos módulo de E ds, certo? No caso aqui, ó, o ds nada mais é do que um deslocamento radial, tá certo? Então o ds é igual ao meu dr, é um deslocamento radial. Estou seguindo aqui, ó, pela componente radial aqui dessa esfera. Então isso aqui no fundo é menos a integral do módulo de E dr. Então ds é igual ao dr. Bom, o V inicial é igual aqui
ao meu Vzão, tá certo? E o V final é igual a V no infinito, que é igual a zero, tá certo? Que eu vou levar lá no infinito e eu estou definindo o potencial zero lá no infinito. Então eu quero sair daqui e chegar aqui no infinito. Então, assim, V final menos V inicial é igual a menos a integral. Quanto é o campo elétrico de uma carga pontual? Você lembra? 1 sobre 4πy0, que é o meu K, vezes Q sobre R ao quadrado dr. Tá certo? E eu vou partir aqui, vamos dizer que esse cara está a uma distância que é rão. Eu vou então de rão até o infinito. Tá certo? Muito bem. O V final quanto vale? Zero. Certo? Então eu tenho que o meu V, que é o meu V inicial ali, menos V, é igual a menos a integral de rão até infinito de 1 sobre 4πy0 Q sobre R ao quadrado dr. Quanto vale essa integral aqui, sabe? Isso aqui tudo constante, então fica menos 1 sobre 4πy0. Aqui o Q sai da integral também. Fica uma integral de rão até infinito de dr sobre R ao quadrado. Isso aqui vale? Qual é a função cuja derivada dá 1 sobre R ao quadrado? Hã? Qual é a função cuja menos 1 sobre R, certo? Se pegar menos 1 sobre R, ó, ou R elevado a menos 1, quando eu derivo cai menos 1 e aqui fica menos 2, não é isso? Se eu fizer um DDR desse cara aqui, não é isso? Não fica aqui menos 1 com menos 1 fica mais e aqui fica R ao quadrado? Menos, né, no caso. É isso? Então, no fundo, dá menos 1 sobre R. Então, menos aqui cancela, vai ficar Q sobre 4πy0, 1 sobre R de rão até o infinito. Então, menos V é igual a Q sobre 4πy0, 1 sobre R, 1 sobre infinito dá 0 menos 1 sobre rão. Menos 1 sobre rão, de forma que o potencial, então, finalmente, vale Q sobre 4πy0, 1 sobre R. Potencial de uma carga pontual. Sim ou não? Esse resultado também vale para uma carga de sinal negativo, tá certo? Só que ela vai ter um potencial negativo. Esse Q aqui vira menos Q. Então, só para enfatizar aqui, ó.
uma partícula de carga positiva produz um potencial positivo. Uma partícula de carga negativa produz um potencial negativo. Ok? E o potencial produzido por um grupo de cargas? Então, 24,7 potencial produzido por um grupo de cargas. Basicamente, o que a gente faz é utilizar o princípio da superposição, tá certo? Note, você tem, a gente sabe que pela lei de Coulomb que a força obedece ao princípio da superposição. Consequentemente, o campo elétrico obedece ao princípio da superposição. Agora, a integral de escalar ds menos, aqui é 1, né? Nada mais é do que integrar todo esse termo aqui, ó. Isso aqui vai dar menos a integral de E1 escalar ds menos a integral de E2 escalar ds menos a integral de En escalar ds. O que implica, então, que o potencial também obedece ao princípio da superposição. Ou seja, o potencial é igual somatório em I, variando de 1 até N, de VI, que no caso de cargas pontuais vai ser 1 sobre 4π ε0, somatória de I, variando de 1 até N, de QI sobre RI. Note que aqui é muito mais simples que o campo elétrico, tá certo? Isso aqui, ó, é o módulo da distância, tá certo? Só depende do módulo da distância. Claro? Como é que você vai fazer? Ó, tem uma carga aqui, ó, pontual aqui, Q1. Tem uma carga aqui, Q2. Tem uma carga aqui, Q3. Quero calcular o potencial nesse ponto aqui, ó. Essa distância equivale a R1. Essa distância equivale a R3. Essa distância equivale a R2. O potencial ali nada mais é do que 1 sobre 4π ε0, Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3. Se fosse campo elétrico, né, você já teria que... São vetores daí, tá certo? Você vai ter uma direção, você tem que decompor e tudo mais, você dá um certo trabalho para você calcular, tá certo? Isso é que é o grande poder do potencial, porque como a gente vai ver na aula que vem,
do potencial, a gente deduz o campo elétrico automaticamente, direto. Tem uma operação matemática que eu te dou o potencial, você calcula o campo elétrico. Quer dizer, para calcular dessa configuração o campo elétrico, ia dar um trabalho, certo? Bem grande. Agora, esse não tem trabalho nenhum, está ali, ó. Você pega a distância, quanto deu? 10 metros, carga dividido por 10 metros, quanto deu outro? 5 metros, carga dividido por 5 metros, soma tudo, está lá a expressão, esse é o potencial. Aí você faz uma operação matemática, ele te dá o campo, te dá o vetor do campo, não te dá o módulo, te dá o vetor do campo, automaticamente. Sem precisar você fazer decomposição e jogar e fazer as coisas. Esse é o grande poder do potencial. Tá ok? Então, a gente continua na semana que vem.